Bom dia, é sexta-feira, aquele dia pelo qual todos nós ansiamos, desde o início da semana. E esta é a cor do dinheiro do dia 10 de janeiro do ano da graça de 2019. O meu nome, como sabe, é Camilo Lourenço e aqui estou eu para o servir todos os dias, às 8 da manhã, com a análise da situação económica e política portuguesa. Maiormente, análise política e económica. Bom, o que é que tenho para si hoje? Muita coisa. A agenda é muito extensa. Eu, antes de mais, porque já tive aqui problemas há bocadinho quando comecei a fazer a emissão, tive problemas de som, gostava que me confirmassem se está tudo bem antes de seguir. Parece que sim. Portanto, aqui vamos. Período antes da ordem do dia. Só uma coisa. A emissão de hoje vai girar essencialmente entre dois polos. O Orçamento de Estado, a sua aprovação e tudo o que está à sua volta, mas também outra questão, que é um assunto que eu tinha prometido tratar aqui há 2 semanas, que foi um artigo de Francisco Louçã no Expresso. Perdão. Então, um frio desgraçado, já percebeu? Isto afeta a minha voz. Peço desculpa. E nesse artigo, o ataque violento que Francisco Louçã fez ao juiz Carlos Alexandre. Eu já lá vou, ok? Primeiro ponto. No período da ordem do dia, em Espanha, como sabe, o governo foi investido. Pedro Sánchez conseguiu finalmente maioria no Parlamento. Mas é uma coligação, como lhe falei aqui há 2 dias, muito complexa e muito complicada. Além de complexa, é complicada. E aquilo não vai dar bom resultado. Aliás, mal tivemos governo, antes do próprio governo começar a tomar decisões, apareceram logo as primeiras grandes dissensões dentro da coligação Unidas Podemos. Você está surpreendido? Eu não estou, não esteja, e você vai ver muito disto nos próximos meses, que é para não dizer anos. O que é o problema? Qual é o problema disto tudo? É que nós podíamos estar a olhar para isto tudo e a rir. Não é bom. E porquê é que não é bom? Por uma razão muito simples. É que o que se passar em Espanha, a Espanha está neste momento em desaceleração económica, o que não admira, dado o impasse político dos últimos meses. O que se pode passar em Espanha, de bom e de mau, acaba sempre por afetar Portugal. Neste caso concreto, eu suspeito que as coisas não vão correr bem e, portanto, o impacto em nós vai ser inevitável. Segundo ponto, eu não sabia disto, houve espectadores que me chamaram a atenção. Os profissionais do Serviço Nacional de Saúde vão ter cursos de defesa pessoal. Eu ouvi bem, quando mandaram a notícia ontem pensei que fosse uma das tais fake news. Parece que não é. Parece que o Ministério da Saúde, mais o Ministério da Administração Interna, encontraram finalmente uma solução, não é? Para resolver o problema da violência dentro dos hospitais e das unidades de saúde. É curso de defesa pessoal? Deixe-me lá adivinhar. Estou mesmo a ver os 2 ministérios a contratarem profissionais de jiu-jitsu ou de taekwondo ou então kung fu para ensinarem os médicos, enfermeiros e outro pessoal que está nos hospitais. É essa a solução? Bom, isto é tão ridículo que até me custa a crer que os responsáveis dos 2 ministérios tenham aventado esta hipótese. E isto não é solução para coisa nenhuma. O que eu acho espantoso é que metade do país assistiu a isto sem abrir a boca, inclusive a oposição. Tal é o estado em que comatoso, em que nós estamos neste momento. Bom, ponto seguinte, também vi que a senhora nossa querida Ministra da Saúde, talvez se deixava de falar dela durante uns dias, a Marta Quase Temido, parece que também encontrou uma solução para analisar o problema da violência, que é criar mais um gabinete, não é? Já tínhamos um gabinete dentro do Ministério da Administração Interna ou da Educação por causa do problema da violência contra professores. Já resolveram o problema? Não resolveram, pois não? Estão gabinetando ainda. Pelos vistos, como a experiência na educação é assim tão boa, nós também passámos a ter agora esta ideia peregrina de levar para a saúde um gabinete. Também vai gabinetar. Entretanto, os problemas ficam por resolver. Bem, como eu dizia há bocadinho, daqui a pouco eu ia pôr isto em primeiro lugar, mas não vou, porque acho que o orçamento é muito importante. Vamos deixar Francisco Louçã para a parte final do programa. Bem, então vamos lá ao Orçamento de Estado.
O que é de mais relevante que se passou nos últimos dias? Não é a aprovação, porque isto já sabíamos, eu já lhe tinha dito aqui várias vezes, que o orçamento estava mais do que aprovado, que as conversas já existiam. Ora, ontem nós no Parlamento assistimos a duas coisas. Primeiro, um show-off do Primeiro-Ministro. Fez um discurso avassalador, eu sou o maior, este é o melhor orçamento. Eu acho que aí ontem Rui Rio esteve bem quando diz assim, este é o seu melhor orçamento dos últimos 5 anos. Então é o orçamento do recorde de carga fiscal. Eu acho que ele esteve muito bem aí. O problema do Rui Rio não é quando diz estas coisas, é depois manter a pressão alta. É como uma equipa, está a ver? Faz pressão alta, logo a saída de bola da grande área do adversário. Mas depois, quando ele faz o primeiro passo, acabou. Tudo cá para trás está roto. Não é? O Rui Rio é um bocado assim. Ele fez pressão alta, atirou muito bem no Primeiro-Ministro e depois, a partir daí, perdeu-se. E foi pena, porque isto, António Costa merecia ter sido entaladíssimo ontem à conta deste orçamento. Mas lá vamos. O que é que foi importante aqui? O que foi importante foi tudo o que antecedeu este Orçamento de Estado, que dá mais ou menos o enquadramento daquilo que se vai passar nos próximos meses e anos. E o que eu quero dizer com isto? Olha, uma coisa muito simples. António Costa vai tentar governar à esquerda. Isso é claro. Não vale a pena o PSD, ou o CDS, ou a Iniciativa Liberal sonharem que vai haver qualquer possibilidade de entendimento entre o Partido Socialista e eles próprios. Não vai. E o Primeiro-Ministro, nesta legislatura, vai tentar fazer exatamente aquilo que fez na legislatura anterior. Que é assim, quando não puder aprovar coisas à esquerda, então assim vai recorrer à direita. Portanto, não vale a pena a direita pensar que vai ser muleta séria disto. Isto é o recado para Rui Rio. E viu-se ontem. Nas últimas semanas, António Costa, apesar de ter andado a dizer que não sei quanto, estava aberto a negociar tudo com todos, não está não. Ontem ficámos a saber duas coisas. Em novembro, pelos vistos, houve uma reunião entre ele e Catarina Martins. Não é? Aliás, António Costa ontem humilhou Catarina Martins no Parlamento. Porque se virou para ela e disse, não, desculpe lá. Bom, nós, se calhar a culpa é dos dois, depois de ter dito, bom, a senhora não aceitou, com as coisas, nós já podíamos ter resolvido isso em novembro e tal, ou seja, já tinha havido uma reunião em novembro. E mais, disse a Catarina Martins o seguinte, olha, isto que aqui está podia ter sido aprovado em novembro. Catarina Martins levou uma sova. Mas eu gostava de explicar melhor o que é que se passou. Olha, vamos fazer um bocadinho de história. Na semana passada, salvo erro, no sábado, ou sexta ou sábado, já não me recordo, com exatidão, a Catarina Martins fez o ataque violento ao governo. E deu a entender que poderia não aprovar o Orçamento de Estado. Eu expliquei-lhe aqui que não era verdade. Recorda-se? Bom, mas a questão não é essa. O que é que se passou entre sábado, ou sexta-feira, e essa declaração, e aquilo que aconteceu ontem? Porque ontem, ao final da manhã, a Catarina Martins já veio dizer não, nós vamos nos abster e tal, isto, já conseguimos uma assistência. Eu vou-lhe explicar o que é que aconteceu. Olha, o Bloco de Esquerda distraiu-se. O Bloco de Esquerda ainda pensa, é a mania das grandezas, percebe? O Bloco de Esquerda pensa que está na legislatura anterior e que António Costa precisa dele. Não precisa como precisava. E o que é que António Costa fez? Privilegiou o PCP das conversas. Está surpreendido? Não esteja. O PCP é um partido muito mais fiável do que é o Bloco de Esquerda. E não é de agora, já vem da legislatura anterior. Ou seja, o PCP é pão, queijo. O PS, quando negocia com o PCP, sabe exatamente o que é que precisa. E sabe exatamente onde é que estão os pontos vermelhos do PCP. E sabe o que é que automaticamente fica a saber aquilo que deve dar para conseguir uma cedência. Ora, com o Bloco de Esquerda é impossível. Aquilo é um conjunto de cabecinhas tontas, não é? Não são só eles, infelizmente, mas é um conjunto de cabecinhas tontas que vivem essencialmente o populismo. Não tem propriamente um programa. É atirar para todos os lados, percebe? E, portanto, isto não sou eu que digo. São vários ministros com quem eu já falei e alguns já falei na legislatura anterior. Que é assim, um deles dizia-me assim, Camilo, aqueles tipos, é impossível negociar com eles, porque agora é uma coisa, amanhã é outra, hoje dissemos uma coisa, no dia seguinte já estão a propor outra. Ora, com o PCP não. Com o PCP a gente sabe exatamente aquilo que quer. Este é que é o ponto. E António Costa está farto de saber isto. O que é que fez nas últimas semanas? Privilegiou a negociação com o PCP. E já agora um alerta. E isto vai ser more of the same. Nos próximos meses e nos próximos anos. E este vai ser o parceiro privilegiado de António Costa. Bem, Catarina Martins, às tantas, quando percebeu, porque entretanto o PCP no início da semana fez saber, aliás a meio da semana fez saber, que já tinha chegado a acordo com o Governo e que, portanto, no mínimo, na generalidade, o orçamento iria passar pelo PCP. Ora, isto deixou Catarina Martins entalada, não é? Porquê? Porque se os verdes falassem, entretanto, era um sarilho. O Bloco de Esquerda ficava a apanhar bonés.
E, portanto, Catarina Martins correu a negociar com António Costa, pediu umas cedênciazinhas aqui e ali. António Costa não é estúpido, deu-lhe uma coisita aqui e ali, que é para ela poder dizer, pronto, nós conseguimos essa cedência. Vá lá ver as cedências que o Governo fez ao Bloco de Esquerda. São uma ninharia. Ou seja, Catarina Martins ontem teve necessariamente de vir dizer ao país não, nós já conseguimos umas cedências e, portanto, pelo menos vamos abster-nos para deixar passar o orçamento na generalidade. Mas, atenção, há aqui umas coisas, não sei o quê, que a gente depois vai discutir na especialidade. O caldo está entornado, querida Catarina. Vocês foram entalados e o Bloco de Esquerda, e Vossa Senhora foi humilhada. Aliás, ontem a forma como António Costa se virou para ela no Parlamento e destratou por todo o lado foi um exemplo concreto daquilo que António Costa pensa do Bloco de Esquerda, pensa da Catarina Martins e a forma muito clara de como é que o PS vai tratar o Bloco de Esquerda nos próximos tempos. Atenção a este ponto. António Costa é assim. Se Catarina Martins acreditou durante anos que as coisas iam ser como Deus com os anjos, enganou-se. Ontem ficou claro aquilo que António Costa é na sua vida política e a forma como vai tratar o Bloco de Esquerda. Mais um aviso para o PCP. Mas o PCP, se não precisa de aviso, é muito mais perto que o Bloco neste aspecto. É o seguinte, com o PCP um dia há de se passar a mesma coisa. No dia em que António Costa deixar de presidente do PCP, vai dar um pontapé no PCP. É mesmo assim. E, portanto, eles que estejam preparados. Agora, o que eu não posso aceitar é como é que a direita, sobretudo o PSD, continua a sonhar com acordos com o PS, sabendo disto, não é? E sabendo desta estratégia de António Costa. Isto é que é um erro. Aliás, há uma frase uma das frases da semana que eu deixei passar até hoje, que é a frase de Rui Rio sobre aquilo que ele vai fazer, que eu vou, só para não cometer erros, vou-lhe dizer já aqui, que é um exemplo daquilo que eu acho que é um problema em Rui Rio. Rui Rio diz assim, nos próximos 2 anos será igual. Quem não concorda, o melhor é não votar em mim. Como sabe, amanhã, acho que é amanhã, há votações para a liderança do PSD. Isto é um problema, porque isto é aquilo que Rui Rio pretende ser nos próximos tempos. E, sinceramente, eu não vou fazer aqui campanha por um ou por outro candidato. O que me incomoda a mim é ver que no Parlamento, neste momento, António Costa não tem oposição. Porque ontem, mais uma vez, provou-se isso. Ele fez o que quis, distribuiu cartas por todo o lado, deu chapada em toda a gente e ninguém se conseguiu opor, ninguém que conseguiu tomar uma atitude que mostrasse os problemas que o orçamento tem. O orçamento tem, e tem muitos. Quero um exemplo. Olha, o orçamento tem 2.800 milhões de euros, é o público que tem isso na manchete hoje, 2.800 milhões de euros estão ali todinhos para autorizar só com a caneta de Mário Centeno. Isto significa que cativações, cortes e o diabo 4 vão continuar nas mãos do Ministro. E quero ver um sinal do que é que as consequências de tudo isto. Olha, é também a manchete do Público hoje. Olha, e não só a manchete do Público. Se você vir as notícias dos últimos dias sobre o estado da polícia, carros de polícia parados, que não há dinheiro para os reparar, falta de carros de polícias, mais o Público diz hoje que há 3 politécnicos que chegaram ao final de 2019 sem dinheiro para pagar salários. Valha-me Deus. Percebe? Bom, aliás, para ser mais concreto, olha, politécnicos de Tomar, de Santarém, Castelo Branco, chegaram ao final do ano sempre. Bom, eu sei que há um problema com a gestão de politécnicos, não é isto que está em causa. Aqui é perceber que as cativações e a política financeira do Governo é um problema e vai se manter em 2020. Bom, ponto seguinte da agenda, Tratado do Orçamento de Estado. Bem, vamos lá então a Francisco Louçã, porque o assunto estava-se a atrasar já aqui há 2 semanas. Então é assim. Eu não sei se você se recorda, mas Francisco Louçã escreveu um artigo duríssimo no Expresso, salvo erro antes do Natal, a cair em cima do juiz Carlos Alexandre. E dizia coisas muito feias. Olha, questionar porque é que Carlos Alexandre queria ouvir de viva voz António Costa. Primeiro ponto, nunca se esqueça de uma coisa. Francisco Louçã é Conselheiro de Estado. Francisco Louçã faz parte do Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Quem é que meteu lá? António Costa. Então vamos lá sumarizar o que é que Francisco Louçã dizia. Não sei que aquela pancada do justicialismo, a aludir à italiana, nos anos 90. Recorda-se quando os juízes que acharam que podiam limpar a classe política. Segundo ponto. Mas porquê é que ele quer ouvir de viva voz? Os juízes, não há um bate-papo entre juiz e uma testemunha. O juiz faz perguntas e a testemunha responde. Mas espera aí, porque é que tem que ser pergunta? Porque é que tem que ser
o juiz pergunta por escrito e o primeiro-ministro responde, testemunha, responde por escrito. Porque é que não há de poder fazer perguntas de viva voz e o primeiro-ministro, barra testemunha, responder também de viva voz? É estranho, não é? Bom, mas mais grave do que isto, Francisco Louçã sugere que o juiz Carlos Alexandre está a violar o princípio de separação de poderes. Mas sugere que há ali uma agenda política por parte de Carlos Alexandre. Aliás, tenta encostar Carlos Alexandre à extrema-direita, inclusive ao Chega. Informação que eu tenho é que Carlos Alexandre não está encostado a nada. Bom, a não ser à justiça. Bem, os juízes são homens, é verdade. Bom, o que é que ressalta disto? Porquê é que Francisco Louçã vem fazer estas acusações e escreve aquele artigo contra Carlos Alexandre? Eu tenho várias teorias. Olha, a primeira, que é claríssima. Francisco Louçã está a fazer um frete monumental a António Costa. Em português corrente, está a pagar favores ao Primeiro-Ministro. Porquê? Primeiro, porque ele chega ao Conselho Consultivo do Banco de Portugal pela mão do Primeiro-Ministro. Foi uma das cedências que o PS fez ao Bloco de Esquerda para ter governação na legislatura passada. Mas é estranhíssimo que um fulano como Francisco Louçã, que questiona tudo a mais alguma coisa, esteja no Conselho Consultivo do Banco de Portugal. Primeiro ponto. Segundo ponto. Francisco Louçã conseguiu ter acesso a um órgão importante chamado Conselho de Estado. Quem é que meteu lá? O Partido Socialista, António Costa. Portanto, scratch my back, I'll scratch yours. Francisco Louçã a pagar favores a António Costa. Mas há uma questão fundamental nisto. É que não se chegou até aqui. Ou seja, se você olhar para aquilo que é a atitude de Francisco Louçã, e se você olhar para este ataque cerrado a um juiz, e curiosamente é aquele juiz, percebe? O que é que ressalta aqui? Olha, Francisco Louçã tem medo de Carlos Alexandre. Percebe? Aliás, não é só Francisco Louçã. Há uma boa parte da classe política portuguesa que tem uma miúfa desgraçada de juízes, particularmente do juiz Carlos Alexandre. E porquê? Porque o juiz Carlos Alexandre já mostrou que não tem medo. E quando é preciso enfrentar poderes poderosos, passa a redundância, ele atua. Carlos Alexandre já mostrou que não tem medo de classe... Aliás, o principal juiz neste caso, que é Carlos Alexandre, já mostrou que não tem medo de políticos, nem de primeiros-ministros, nem de Presidente da República. Aliás, como se recorda, houve procuradores que, naquele caso de Tanques, quiseram ouvir Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, o que é que está aqui em causa? Francisco Louçã sabe que Carlos Alexandre sabe muito de muita coisa. Ou seja, sabe muito de muitos políticos. Entre os quais alguns políticos que estão no poder neste momento da coligação. E, portanto, Francisco Louçã está a fazer aquele frete monumental que é assim, deixa-me lá cair em cima deste tipo, insultá-lo politicamente, mostrar à opinião pública que ele tem opções políticas, que está encostado ao Chega, à extrema-direita, não sei das quantas, que é para as pessoas ficarem a pensar que tudo aquilo que o Carlos Alexandre está a fazer é uma jogada política. Azar. Tudo isto esbarra numa coisa. Eu tinha vergonha se eu me sentasse no Conselho de Estado, percebe? E se depois viesse dizer assim o Conselho de Estado, olha, o Primeiro-Ministro pode depor no processo de Tancos, mas é por escrito. Ou seja, e eu vir defender isso, está a perceber? E em cima disso ainda atacar um juiz. Ou seja, Francisco Louçã faz fretes, paga favores, está a tentar aniquilar um juiz, como uma parte da classe política está a tentar aniquilar o juiz Carlos Alexandre, porque o juiz Carlos Alexandre sabe muito, não tem medo, e já entrou uma série de políticos e prepara-se para entrar lá mais, e portanto querem desgraçar a imagem do juiz. Não funciona, meus amigos. Não funciona. Porque é assim, por cada artigo do Dr. Francisco Louçã e outros como ele que venham fazer isto, há de haver gente a vir desmascarar todas estas estratégias porcas e vergonhosas que caracterizam uma parte da extrema-esquerda em Portugal. Este ataque ao juiz Carlos Alexandre é uma vergonha, e eu tenho pena que não tenha havido políticos que tenham tido no sítio para vir chamar a Francisco Louçã os nomes que ele merece depois daquilo que fez. Percebe? Esta é que é a questão fundamental. Portanto, porquê é que eu não contei isto mais cedo? Porque estive a investigar algumas coisas que estão por trás disto. Percebeu? E eu, neste momento, tenho a certeza absoluta. Não só Francisco Louçã tem medo de Carlos Alexandre, como uma parte da classe política tem. E um dia você vai perceber porquê. Bom, ponto 7.
Meu Deus, já vamos com 20 minutos. O Banco de Portugal abriu uma investigação ao Eurobi, que é uma história que já vem da história da Isabel dos Santos. Eu acho que às vezes o Banco de Portugal põe-se a jeito nas críticas de que é alvo. E porquê? Porque é que só se lembra agora de fazer isto? Isto já havia as razões. Bom, eu sei que está a investigar e não sei quanto, está bem, mas o problema do Banco de Portugal e de muitas instituições normalmente é este. É que só atuam depois de haver um clamor público em relação a certas questões. E depois o que passa aqueles tipos são influenciáveis, estão sujeitos, são prone à influência política. Ora, e a agenda mediática não pode ser assim, percebe? Não pode ser assim. Isto é um erro e o Banco de Portugal já devia ter, se havia razões para fazer essa investigação, já devia ter iniciado isso mais cedo. Bom, último ponto, já disse uma das frases da semana, que é do Rui Rio, a outra foi aquela de Mariana Mortágua na discussão do orçamento na especialidade, que é o seu sucesso para Mário Centeno é um problema para o país. A pergunta que eu tenho para fazer é esta: a Mariana só descobriu isso agora? É que a Mariana dormiu com o governo, entre aspas, durante a legislatura anterior, quando Mário Centeno fez tudo para ter sucesso da maneira que a Mariana agora critica. Eu gostava de dar um conselho a certos políticos, que é assim: não pensem que nós somos estúpidos e que vamos esquecer estas coisas. Nós não esquecemos estas coisas. E sabemos aquilo que é oportunismo político daquilo que é seriedade política. Pronto, ficamos por aqui. Eu quero agradecer a sua paciência, dizer-lhe que no fim de semana não lhe vou fazer nada, nem sequer Deals on Wheels. Segunda-feira de manhã às 8 cá estarei. E para o final quero pedir aquilo que peço sempre às 3.100 pessoas que estavam em direto, e aos outros que vão ver, que coloquem um gosto e façam partilha nas redes sociais, comentem à vontade. E porquê? Porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e tenham um grande fim de semana.